O livro de Apocalipse, capítulo 19. O cavaleiro no cavalo branco. E depois destas coisas, eu ouvi uma grande voz de uma numerosa multidão no céu, dizendo: Aleluia! Salvação e glória, e honra e poder ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Porque ele julgou a grande prostituta que corrompeu a terra com a sua fornicação, e vingou o sangue dos seus servos que estava na mão dela. E novamente eles disseram: Aleluia! E a sua fumaça subiu para sempre e sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentados sobre o trono, dizendo: Amém, Aleluia! E uma voz saiu do trono, dizendo: Louvai o nosso Deus, todos vós, seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos quanto grandes. E eu ouvi como se fosse a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de poderosos trovões, dizendo: Aleluia! Porque o Senhor Deus onipotente reina. Alegremo-nos e regozijemo-nos, e demos honra a Ele, porque as bodas do Cordeiro chegou, e sua esposa já se preparou. E foi-lhe concedido que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino é a justiça dos santos. E ele disse-me: Escreve: Abençoados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. E caí a seus pés para o adorar, e ele me disse: Atenta para que tu não faças isso. Eu sou o teu conservo, e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele era chamado de Fiel e Verdadeiro, e com justiça julga e guerreia. Seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas coroas. E ele tem um nome escrito que nenhum homem conhecia, senão ele mesmo. E ele estava vestido com veste banhada em sangue, e o seu nome é chamado de A Palavra de Deus. E os exércitos que estavam no céu seguiam-no sobre cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e limpo. E de sua boca sai uma espada afiada, para que com ela castigue as nações. E ele as governará com cetro de ferro. E ele pisa o lagar do vinho da fúria e da ira do Deus Todo-Poderoso. E ele tem sobre a sua veste e sobre a sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu vi um anjo que estava de pé no sol, e ele gritou com alta voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que possais comer a carne de reis e a carne de capitães, e a carne de homens poderosos, e a carne de cavalos e dos que neles se assentam, e a carne de todos os homens, tanto livres quanto escravos, tanto pequenos quanto grandes. E eu vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está assentado sobre o cavalo e contra o seu exército. E a besta foi tomada, e com ele o falso profeta que operava milagres diante dele, com os quais enganava os que receberam a marca da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, queimando com enxofre. E os remanescentes foram mortos com a espada daquele que está assentado sobre o cavalo, espada que saía da sua boca.
e todas as aves se fartaram com a carne deles. Apocalipse capítulo 20. Os 1000 anos. E eu vi um anjo descer do céu, tendo a chave do abismo sem fundo e uma grande corrente na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo sem fundo, e ali o encerrou, e pôs um selo sobre ele, para que ele não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se cumprissem, e após isso ele deverá ser solto por um pouco de tempo. E eu vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e julgamento foi-lhes dado. E eu vi as almas daqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus, e por causa da palavra de Deus, e que não haviam adorado a besta, nem a sua imagem, e nem haviam recebido sua marca em suas testas ou em suas mãos. E eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os demais mortos não reviveram até que os 1000 anos findassem. Esta é a primeira ressurreição. Abençoado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder, mas eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. E quando completarem-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, para as ajuntar em batalha, cujo número é como a areia do mar. E eles subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo, saiu do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite, para sempre e sempre. E eu vi um grande trono branco, e aquele que estava assentado sobre ele, de cuja face a terra e o céu fugiram, e não se achou lugar para eles. E eu vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante de Deus, e os livros foram abertos. E outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com as suas obras. E o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E eles foram julgados, cada homem de acordo com suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi encontrado e inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse, capítulo 21. A Nova Jerusalém. E eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e não havia mais mar. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, descendo do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu dizendo: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas são passadas.
E aquele que está sentado sobre o trono disse: Eis que eu faço novas todas as coisas. E ele disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E ele disse-me: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que estiver sedento, eu darei gratuitamente da fonte da água da vida. Aquele que vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os medrosos e incrédulos, e os abomináveis, e assassinos, e devassos, e feiticeiros, e idólatras, e todos os mentirosos, terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das 7 últimas pragas, e falou comigo, dizendo: Vem aqui, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito a uma grande e alta montanha, e mostrou-me aquela grande cidade, a Santa Jerusalém, descendo do céu, da parte de Deus, tendo a glória de Deus. E a sua luz era semelhante à mais preciosa pedra, semelhante à pedra de jaspe, clara como o cristal. E tinha um muro grande e alto, e tinha 12 portões, e nos portões 12 anjos, e nomes inscritos sobre eles, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Ao leste 3 portões, ao norte 3 portões, ao sul 3 portões, ao oeste 3 portões. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e os seus portões e o seu muro. E a cidade está em um quadrado, e o seu comprimento é tão grande quanto a largura. E ele mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. Seu comprimento, largura e altura são iguais. E ele mediu o seu muro de 144 côvados, de acordo com a medida de um homem, isto é, de um anjo. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade era ouro puro, semelhante ao vidro límpido. E os fundamentos do muro da cidade estavam decorados de todo tipo de pedras preciosas. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo zafira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópraso, o 11º jacinto, o 12º ametista. E os 12 portões eram 12 pérolas, cada respectivo portão era de uma pérola, e a rua da cidade era de ouro puro, como se fosse vidro transparente. E eu não vi nela templo, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o templo dela. E a cidade não tem necessidade de sol nem de lua, para que nela brilhem, porque a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua luz. E as nações daqueles que são salvos andarão em sua luz, e os reis da terra fazem-lhe sua glória e honra. E os seus portões nunca serão fechados de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine, nem o que quer que pratique abominação ou crie mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 22. O Rio da Vida. E ele mostrou-me um rio puro de água da vida,
claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua rua e em cada lado do rio havia a árvore da vida, produzindo 12 tipos de frutos, e dava o seu fruto todo mês. E as folhas da árvore eram para a cura das nações. E não mais haverá maldição, mas o trono de Deus e do Cordeiro estará nela, e os seus servos o servirão. E eles verão a sua face, e seu nome estará nas suas testas. E ali não haverá noite, e eles não necessitarão de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e eles reinarão para sempre e sempre. E ele disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que eu venho rapidamente. Abençoado é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, vi estas coisas e as ouvi. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me para adorar diante dos pés do anjo que me mostrou estas coisas. Então ele me disse: atenta para que tu não faças isso, porque eu sou teu conservo e de teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E ele disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Aquele que é injusto, continue sendo injusto, e aquele que é impuro, continue sendo impuro, e aquele que é justo, continue sendo justo, e aquele que é santo, continue sendo santo. E eis que eu venho rapidamente, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada homem conforme a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Abençoados são aqueles que praticam seus mandamentos, para que eles tenham direito à árvore da vida e possam adentrar pelos portões da cidade. Porque ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os devassos e os assassinos e os idólatras e quem quer que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar-vos destas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a descendência de Davi, e a brilhante estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E aquele que ouve, diga: vem. E que aquele que tem sede, venha. E aquele que quiser, que tome gratuitamente da água da vida. Porque eu testifico a todo homem que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se algum homem lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se algum homem retirar alguma das palavras do livro desta profecia, Deus excluirá a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente eu venho rápido. Amém. Assim seja. Vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém.